4. Vamos, durante toda a exposição, permanecer com a palavra do Senhor aberta. Nós faremos a leitura de alguns versos e é imprescindível que a palavra do Senhor permaneça aberta. Afonia. Afonia é a perda da voz. A afonia, essa perda, ela pode ser gradual, pode ser súbita e até mesmo por completa. A ciência, ela trabalha e, em alguns casos, sim, ela vê a possibilidade de recuperação da voz. Quando nós pensamos nessa perda, logo associamos ao silêncio. E a Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, nós encontramos algumas referências à questão do silêncio. O silêncio é apresentado na Palavra do Senhor, muitas vezes, como marca da sabedoria. Provérbios 17, versículo 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar calado. O silêncio, por vezes, é uma marca de temor reverente. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, fala: o Senhor está no seu santo templo. Fiquem calados, calem-se em silêncio toda a terra. O silêncio também pode ser uma marca de uma dor sentida. O salmista do Salmo 39, versículo 9 fala: estou calado, não posso abrir a boca, porque tu mesmo fizeste isto. O silêncio pode ser também uma marca da culpa e da condenação prevista. Romanos capítulo 3, versículo 19, no finalzinho do verso, diz assim: para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. O silêncio na Bíblia, ou na verdade, o silêncio de forma geral pode ser passivo ou ativo. Essa afonia passiva é causada por circunstâncias externas que nos silenciam, que nos deixam calados, amuados, entristecidos, reflexivos. Temos também a afonia ativa, aquela na qual o indivíduo, eu, você, nós, de forma voluntária, nos permitimos calar. O texto que veremos nessa manhã traz a ideia de uma afonia passiva. Alguém que foi silenciado ou tentaram silenciá-lo pela circunstância. E quantas vezes somos então ou tentam nos silenciar? Curiosamente, na língua portuguesa, quando usamos a expressão silenciado, figuradamente, essa expressão pode significar que a pessoa foi morta. E isso aconteceu com o nosso personagem. Nessa manhã, convido toda a igreja a refletir comigo sobre: pela fé, cremos, o justo é insilenciável. Repito, pela fé, cremos que o justo é insilenciável. Vamos ler então esse único versículo, Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto,
ainda fala. Amém. Quem era Abel? Ao voltar nossos olhos para Gênesis, no capítulo 4, nós nos deparemos com esse personagem. Abel, segundo filho de Adão e Eva. Abel foi pastor de ovelhas. Pelo relato de Gênesis, Abel ofertou ao Senhor das primícias do seu rebanho e das gorduras. Abel foi morto por seu irmão, chamado Caim. A palavra Abel, no hebraico, Hebhel, traz a ideia de algo que é névoa, vapor, e alguns autores atribuem o significado de respiração, aquilo ou aquele que é frágil e efêmero, passageiro. E esse homem passageiro deixou um registro, viveu uma vida que o autor de Hebreus o colocou na galeria da fé. Não foi um muito viver, mas foi um impacto da sua vida sobre essa terra. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, os versículos 1, 2 e 3, nós podemos trazer o seguinte conceito. Ele fala a respeito de uma fé definida. Hebreus 11, versículo 1, do 1 ao 3, nós temos aqui a fé definida. Nas demais perícopes, do capítulo 4 até do versículo 4 até o versículo 16, desse mesmo capítulo, nós temos a fé ilustrada. Logo, Abel serve biblicamente como ilustração de uma fé verdadeira. Sendo assim, o que eu e você nós podemos aprender com Abel? O que a lição ou a vida de Abel nos traz como primícia e ensino? Pela fé em Jesus, aprendemos por essa história que o justo é insilenciável e ele vive, primeiramente, uma incalável adoração e ele vive um incalável testemunho. São os dois pontos dessa manhã. O justo vive uma incalável adoração e vive um incalável testemunho. Pois bem, primeiro ponto, pela fé adoramos, vivemos uma incalável adoração. No início do versículo nós encontramos, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. A premissa do texto é que Abel era um adorador. Abel adorava o Deus invisível. Ele oferecia sacrifícios, e isso implica em adoração. Abel é um adorador do Deus invisível. Um pregador, escritor, Stuart Olyott, ele afirma: o Deus invisível era realidade para Abel, que desejava aproximar-se cada vez mais dele. A fé pressupõe, ou a fé traz algumas certezas, convicções, e a primeira delas é: eu creio, Deus existe. Ele é invisível, porém real. Ele é transcendente, porém imanente. Ele está aqui. Eu creio. A fé pressupõe convicções e certezas. Aquele que se aproxima de Deus não tem dúvidas quanto à existência do próprio Deus. Voltando a alguns versos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Um outro teólogo afirmou: negar a adoração a Deus é uma tolice tão grande como negar a sua existência. E Abel então, demonstrando essa adoração verdadeira, numa época onde ninguém mais havia se aproximado de Deus daquela forma,
numa época onde não existia a palavra escrita, numa época onde não existia uma instituição religiosa, numa época onde não haviam sacerdotes e templos, Abel se aproxima de Deus por meio da palavra oral, por meio da palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, e adora da forma correta, e adora da forma como Deus assim o instruiu. A forma de adorar a Deus, Ele mesmo institui. A forma como eu e você nós devemos servir ao Senhor, Ele mesmo prescreve em sua palavra. Nós, seres humanos, devemos fugir daquilo que chamam por aí de adoração extravagante, adoração contextual, que em suma é uma adoração sensual que agrada os desejos dos homens, sugerida muitas vezes por demônios, criatividade e invenção de homens. Devemos adorar conforme a palavra do Senhor nos orienta. Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Abel adorou, ele era um adorador. E o sacrifício aqui implica em alguns conhecimentos. Quando alguém oferecia sacrifício a Deus, implicava em consciência de pecado. Abel reconhecia: sou um pecador, Deus é santo, necessito da graça, preciso ser purificado, limpo, lavado. Ele reconhecia então o seu pecado. No ato de adorar, sacrificando, traz a implicação também de um reconhecimento do próprio Abel, de sua esperança na remissão que somente o Senhor poderia lhe dar. Quando ele leva a oferta, aquela oferta tipifica o sacrifício remidor de Cristo. Abel tinha consciência que a adoração só é possível mediante uma remissão divina. O homem não pode se aproximar ou viver na presença de Deus sem antes viver essa purificação da parte do próprio Deus. Mas de onde Abel tirou tudo isso? Qual o elemento histórico mais próximo a Abel para que ele acertasse, vivesse essa adoração que de fato é verdadeira? Certamente ele aprendeu isso com seus pais. Em Gênesis capítulo 3, no episódio da queda, Adão e Eva, após pecarem, eles tomam para si folhas e fazem vestimentas. Gênesis 3:10. O Senhor se aproxima deles e o Senhor os questiona quanto ao estado espiritual. Resultado, em Gênesis 3:21, o Senhor entrega para Adão e Eva uma vestimenta, uma roupa. E olha o que esse autor, Bruce Waltke, fala a respeito desse ato de Deus. Abre aspas. Deus confecciona túnicas de peles para o homem e para a mulher. Uma vez que todas as túnicas são feitas de peles, fica implícito o derramamento de sangue, o sacrifício da vida. Neste caso, a provável morte do animal prenuncia a morte de Cristo e sua justiça que é imputada aos seres humanos e cobre de maneira adequada nossa vergonha. A ação de Adão e Eva é a ação que todos os homens, longe da graça, têm, que é de prover para si um sistema religioso ou métodos nos quais nós mesmos podemos prover para nós a sensação de remissão, de justificação, do livramento da culpa. Quantas vezes nós criamos sistemas e nos vestimos desses sistemas para sentir menos vergonha do nosso pecado? Mas vem o Senhor,
por meio daquela atitude, certamente por meio do derramamento de sangue, sacrifício de vida, e entrega agora aquela roupa para Adão e Eva, implicando que somente o Senhor, somente Jesus, pode oferecer ao homem a remissão dos pecados. Abel, no seu tempo, quando ele oferece então o sacrifício a Deus, ele tinha essa consciência do pecado, e a consciência de que somente o Senhor pode prover a esperança, a remissão e a justificação do pecador. Fato é que o autor de Hebreus nos ensina que Abel obteve testemunho de ser justo. Abel obteve o testemunho de ser justo. O termo justo aqui implica em alguém que foi perdoado por Deus. Alguém que, pelo próprio Senhor, passa a ser considerado e aceito como justificado. Pela fé, Abel foi considerado justo por Deus. E esse homem marcou enquanto ele passou na terra, ao ponto de Cristo, o próprio Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 35, ele fala a respeito do sangue do justo Abel. Cristo menciona Abel como um homem justo, alguém que foi perdoado por Deus e viveu de forma santa e piedosa. João, o apóstolo João, em 1 João 3, versículo 12, fazendo uma comparação das obras de Caim, que eram más, das obras de Abel, ele traz um qualificativo. Ele fala que as obras de Abel eram justas. Ele era justo e tinha obra justa. Abel teve a aprovação do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 4 fala: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E aqui em Hebreus fala: tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Sem dúvida, Abel é um herói da fé, uma ilustração da fé. Ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a necessidade de um redentor, um homem obediente a Deus, alguém que obteve o testemunho de ser justo e recebeu então a aprovação de Deus. Ele era um adorador, porque o adorador é esse que tem consciência do seu pecado diante de Deus. O adorador se delicia e se deleita na presença de Deus. O adorador busca o Senhor em espírito e em verdade. O adorador tem fome e sede de Deus. Nem morte, nem vida, nem perseguição, nem fome, nem crise financeira, nem crise relacional, nada que vivemos nesse mundo pode silenciar a adoração de um justo, exceto o pecado. O pecado emudece. O pecado silencia. O adorador verdadeiro, ele reconhece que ele tem no Senhor a esperança, através de Cristo Jesus, de se ver livre e perdoado dos seus pecados. E isso o habilita a louvar, e isso o habilita a adorar. Qualquer crise que eu passe nessa terra, qualquer circunstância que eu passe nessa terra, nada tem o poder de me silenciar. Mas quando eu vivo pecados, escondo atrás de pecados, ou escondo em mim pecados, aos poucos vou silenciando, aos poucos fico emudecido. Aquele que não adora está vivendo em pecado. Aquele que não adora está guardando pecado, não confessando pecado. Porque aprendemos que pela fé, o justo, no âmbito da adoração, é incalável
insilenciável. Abandone o pecado, volte-se para Deus e viva a adoração pela fé em Cristo Jesus. A segunda lição que eu aprendo na história de Abel, na segunda parte do versículo 4, diz assim: por meio dela, a fé, depois de morto, ainda fala. Nossa segunda lição é: pela fé, testemunhamos, somos e temos um incalável testemunho. Pela fé, testemunhamos, temos um incalável testemunho. Segundo o relato bíblico, Caim matou Abel. Um fim trágico. Já na primeira família, nós vemos uma cena de tamanha brutalidade e dor. Trata-se de um evento violento, um evento doloroso. O próprio Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 11, diante daquela realidade, se aproxima de Caim e fala: a voz do seu irmão clama da terra por mim. A voz do seu irmão clama da terra por mim. O que aconteceu ali foi uma cena de tamanha violência. Paulo afirmou: por meio da fé, mesmo depois de morto, ele fala. O que significa isso? Como nós conseguimos entender essa voz, essa fala, mesmo depois de morto? Essa é uma expressão arquetípica. Em outras palavras, ela funciona como modelo. Abel tipifica os justos, homens que passariam por essa terra e, por causa da justiça de Deus aplicada em suas vidas, seriam perseguidos. Abel tipifica aqueles que seriam brutalmente mortos, violentados, perseguidos por causa da justiça de Deus. Abel sofreu, foi injustamente punido, vítima brutal de violência, e o seu sangue tornou-se então um testemunho da injustiça e da perseguição sofrida nesse mundo por amar a Deus. A palavra do Senhor, do próprio Jesus Cristo, em Lucas capítulo 11, no versículo 49 ao 51, diz assim: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário, sim, eu afirmo a vocês, que se pedirão contas a esta geração. Abel é reconhecido como profeta, aquele que em vida proclamava a respeito da justiça, aquele que em vida falava a respeito da obra que Deus faz e pode fazer na vida de um homem. Somente o Senhor pode nos justificar, somente o Senhor pode tornar aquele que vive em pecado um homem santo e diferenciado, e por viver de forma santa e piedosamente, somos e seremos perseguidos. Somente o Senhor pode fazer isso, e a vida de Abel é a própria profecia manifestada e falada, proclamada. Curiosamente, em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9 ao versículo 11, quando o quinto selo é aberto, o cenário é de que debaixo do altar estavam as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que todos eles sustentavam. Testemunho que todos eles sustentavam. E diante do Senhor eles clamavam: até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles clamavam e pediam a Deus por sua ou pela manifestação
da sua justiça. O justo é aquele que ama a justiça. O adorador, o servo de Deus, é aquele que ama a justiça. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Salmo 35, versículo 8 diz assim: minha língua proclamará a tua justiça. Miqueias 6, 8 diz assim: ele mostrou a você, ó homem, ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o Senhor, seu Deus. O justo ama a justiça. O justo ama a justiça. E nós temos aqui então o justo Abel, justificado pelo Senhor, que foi morto de forma injusta, e o seu sangue serve então como esse profeta a proclamar, a pedir, a dizer ao Senhor: onde está a justiça? Onde está a justiça? Abel tipifica todos aqueles que são justos e clamam diante de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, nos mostra, porém, que a voz de Abel é um sussurro diante da voz poderosa de Jesus. Olha o que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 24 diz: Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, repito, fala coisas superiores, repito, fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A voz de Abel é como um sussurro diante da fala e da voz do nosso Mestre. Porque Abel clama por justiça e Cristo afirma: eu sou a justiça. Em Jesus nós temos uma justiça realizada. Em Jesus nós temos uma ira aplacada. Em Jesus nós temos uma salvação efetivada. O sangue de Cristo é puro. O Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, é sem defeito, o qual se entregou voluntariamente por todos nós. Por Ele nós hoje podemos viver de forma justa. Meus queridos, a vida e a morte do justo deve ser um testemunho da justiça, daquilo que Deus faz. A vida e a morte do justo deve ser uma acusação à injustiça nesse mundo. O justo deve estar permanentemente apontando, acusando o pecado de injustiça, em transgressão quanto à lei de Deus que há nesse mundo. Não pode haver silêncio, e certamente, pela palavra de Deus, podemos afirmar: não haverá silêncio quanto à injustiça, até que tudo seja consumado. Porque o justo, quanto ao seu testemunho, é incalável. Podem nos prender, podem até nos matar, mas aquilo que Deus fez em nossas vidas servirá como testemunho da justiça e servirá como ofensa à injustiça desse mundo. Pela fé em Jesus, o justo é insilenciável. Ele vive uma incalável adoração. Ele vive um incalável testemunho. Nós temos aqui alguns desafios. Primeiro desafio: adore. Não se cale. Hebreus 13, versículo 15 fala: por meio de Jesus, portanto,
ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu santo nome. Por meio de Jesus, não se cale, aproxime-se de Deus, declare, louve, cante. Nós fomos redimidos, nós fomos sarados, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Portanto, louve, não permita que o pecado te cale. Vivemos numa sociedade hostil, inimiga de Deus, violenta, traiçoeira, a qual vive como Caim, segundo Caim, que jaz no maligno, sociedade envolta em trevas, a qual já foi reprovada por Deus, e que procurará nos silenciar. Segundo desafio, testemunhe, não se cale. A vida e a morte do justo é um testemunho da justiça, uma acusação à injustiça do mundo. Denuncie com suas palavras o pecado, denuncie com sua vida a injustiça, denuncie com a sua própria vida e palavras a opressão, a violência, o desamor, tudo aquilo contrário à palavra de Deus. Fale em vida, testemunhe. Pela fé somos insilenciáveis, e pelo Espírito Santo, permite que a voz do Senhor reverbere, ecoe através dos seus lábios. Seja a boca do Senhor, seja a boca do Senhor nessa terra. Pela fé em Cristo Jesus, todos nós, os justos, somos insilenciáveis. Não se cale, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.